Aleluia. Glória a Deus. Então, o conteúdo é certeza da salvação. E a base que nós temos para ensinar esse conteúdo é porque ela é o fundamento da vida cristã. Porque se você acredita na perda da sua salvação, então tem alguns momentos que você caminha desligado de Cristo. E eu falei uma frase esses dias que o impacto foi perceptível na cara das pessoas, na face, no rosto das pessoas. Eu disse assim, olha, não existe nenhum desviado, olha só, desviado que vá para o inferno. Aí, fez mais ou menos isso aí que você está fazendo agora. Desviado, então, não vai para o inferno, né? Se ele for desviado, não. Agora, se ele nunca tiver estado no caminho, aí, certamente, o final dele será muito doloroso. Então, o desviado é aquele que um dia esteve na direção, esteve no caminho, sim ou não? E o caminho é quem? É Cristo. Então, o desviado é alguém que estava nos caminhos do Senhor, conhecia o Senhor, creu no Senhor, o aceitou no seu coração e de repente ele frustrou. Mas a frustração do desviado é com Cristo? Não, é com o pastor, que é duro. É com o líder de célula. É com o irmão que caloteou ele. É com alguém que separou, se divorciou, alguma coisa que ele teve com os homens. Amém? Mas, às vezes, ele se desfaz ou se desvincula da congregação por motivos assim. Faz sentido? Sim. Você vai andar num lugar chateado? Você vai andar num lugar onde as pessoas não te acolhem da maneira que você espera? Não. Então, é normal tomar esse posicionamento. Agora, homens não mudam a Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz está feito, consumado, pronto, inalterável, porque Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Então, ainda que os homens... Vamos trocar o exemplo? Às vezes homens se desviam porque gostam demais de algumas práticas. Quando eu digo homens, eu estou falando do ser humano, amém? Homens e mulheres gostam de práticas adversas. Então, se eu ficar dentro de um templo religioso e depois me verem, por exemplo, numa distribuidora tomando uma cervejinha, não vai pegar bem. Então, eu gosto mais da cervejinha, não vou parar de tomá-la, mas também não vou me expor a esse constrangimento. Eu vou lá no culto, os irmãos me fotografam, coloca nos stories, todo mundo sabe que eu estou lá, e de repente eu estou com os meus stories também aqui no boteco da vizinha. Esse não pega bem, não vou fazer, eu não consigo lutar contra o álcool, então eu me rendo, vou ficar com a minha cervejinha e paro de congregar. O álcool consegue separá-lo de Cristo? Parar de congregar porque não consegue lidar com seus desejos, o separa de Cristo? Só separa se o que o homem faz for maior do que o que Deus faz. Quem enviou Jesus foi Deus. Jesus é Deus, em forma humana, morrendo na cruz. Aquilo que Cristo faz é também o que Deus faz. E a obra de Deus é salvadora, amém? A atitude dos homens é perdida, perdedora, transgressora de iniquidade. Mas olha, não supera a ação de Cristo Jesus. Então, por que é importante você ter isso como certeza no seu coração? Porque virão dias na nossa jornada que decepções, atitudes, comportamentos, circunstâncias e resultados se levantarão. Gerará um sentimento no seu coração, dúvida a respeito da sua companhia, da sua estadia em Cristo Jesus. E é nessa hora que você precisa se lembrar: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu não fui unido a Ele porque me tornei santo, porque larguei o vício, porque me tornei crente, ou porque eu estou na igreja tal, ou na igreja outro tal. Não, me uni a Ele única e exclusivamente por causa dEle. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele é autor e consumador da sua salvação, amém? Não há quem te remova da posição que Cristo te estabeleceu, pastor. Mas falando assim, as pessoas, elas vão começar a agir de maneira pecaminosa, desleixada, sim ou não? Uai, se nada pode me separar do amor de Deus, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, sim ou não?
Sim, mas olha, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor, acontece algo muito precioso. O Espírito Santo de Deus se faz residente. E sabe o que o Espírito faz? Ele rouba a paz dos homens com o pecado. Homens que faziam coisas transgressoras, em paz, como se estivessem agindo naturalmente, agora fazem, mas quando fazem, sentem-se por dentro completamente constrangidos, machucados. Alguns, dependendo da sensibilidade, até choram porque não conseguem parar de executar aquelas coisas. Sabe como é que é o nome disso? Novo nascimento. O Espírito Santo agora, ele advoga na consciência do crente. Quando você faz, ele fala, não é por aí. Você continua fazendo e ele continua falando. Então quer dizer que ele saiu? Não, ele permanece. Ele só não consegue ser forte o suficiente para vencer você nas suas emoções, nos seus desejos, amém? Então olha, a salvação de Deus, ela é pronta, executada completamente na cruz. Mas para os homens, a cronologia é processual. Falei bonito demais, né? O que é isso? Para os homens, a salvação está acontecendo, amém? Então o seu espírito foi salvo, mas os seus pensamentos estão sendo tocados a cada culto, a cada contato com um cristão que dá um bom testemunho, a cada novidade, a cada possibilidade de milagre, você crê um pouco mais, é assim ou não é? Quando você vê um milagre, você vê, esses dias alguém estava conosco e falou assim, meu irmão, o que vocês fizeram com fulano? Está diferente demais. Eu falei, aleluia, o que aconteceu? Não, a mudança foi para melhor ou para pior? Não, muito melhor. Eu falei, aleluia, ele está no lugar certo agora. O lugar certo é a videira? O lugar certo é Cristo. A videira verdadeira é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então você precisa caminhar certo da sua salvação. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, é uma das últimas que ele escreve para as igrejas. Não, para as igrejas ela é a última. Né? Tirando as epístolas que ele escreve para Timóteo, é a última carta que ele escreve para uma igreja, e ele escreve para Roma, finalizando assim, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, ou seja, nem o presente, nem o futuro. O passado não pode me separar do amor de Deus, mas também o presente, o que você está fazendo hoje não te separa, e o que você vai fazer amanhã também não te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele conclui a sua vida com base nessa certeza. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você faz coisas ainda que vão na contramão dos planos de Deus. E como que você vai vencê-las? Você vai vencê-las crescendo em revelação, de que ainda que o seu comportamento não tenha mudado, para você, nos céus ele já foi completamente alterado, então você vai certificar a sua identidade. Os comportamentos são ruins, as atitudes são ruins, as escolhas precisam mudar, mas uma certeza eu tenho, eu pertenço ao meu amado, e assim como estou triste com esse comportamento, ele também está, e assim como eu luto para não fazer as coisas que eu não quero, há um que vai adiante de mim, lutando em meu favor, intercedendo por mim, pela minha casa, amém? Essa é a certeza que nós temos, a convicção e a clareza de que o Senhor é por nós, Salvador em todo o tempo, aleluia? Então a certeza da salvação. Então a primeira parte eu dei uma introdução, falei um pouquinho de algumas denominações, contei os bairros da cidade errada, aparentemente, os irmãos depois vieram me corrigir, mas isso me trouxe muita paz, porque os três que vieram, cada um veio com um número diferente. Então eu falei, você mora aqui desde quando? Eu falei, desde quando eu nasci. Eu falei, então se você está aqui desde quando nasceu, não sabe, eu cheguei, eu também não sei, nós estamos tudo junto aqui, tá tudo bacana. E um falou que tem uns 24, outro falou uns 25. Apareceu alguém, falou uns 35. Eu falei, ok, vamos subindo. Aí chegou um último e falou assim, olha, segundo o aplicativo fulano de tal, que faz entrega, não sei o que, tem 55. Eu falei, ixi, esse aí, vamos parar por aqui, irmãos? De 55 a geografia está apertada, deve ter uns bairros aqui, deve ser só uma rua, ou então alguém instituiu, né? Minha casa é um bairro, eu acho que não tem 55, mas aleluia, estou perdoado, eu avisei antes para você que não sabia, amém? Então, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, olha só, voltando ao assunto, salvação certa, eu vou te dar 10 argumentos que estão no livro, a respeito da defesa da sua salvação. Fiz questão de separá-los em slide para nós caminharmos em cima dos argumentos bíblicos. Então, para todos os 10, você vai ter versículo bíblico que te dá força
para argumentar contra as suas emoções e contra a sua vontade. Porque uma das maiores traves da bênção na minha vida e na sua vida é o não merecimento. É acreditar que você não deve ser abençoado ou se conformar a resultados ruins porque você olha para a sua semeadura. Sim ou não? Mas se você olha para a sua semeadura, você caminha em caminhos legalistas. Você não vai ter muito mais do que você merece. Amém? Então, se você semeia arroz, dá para esperar feijão? Não. Segundo aquela semente que você colocou no solo, ela precisa germinar. Então, o que vai vir dali? Arroz. Mas agora, se nós orarmos para o carpinteiro de Nazaré, pode nascer mangueira, pode nascer tomate, pode nascer soja, pode nascer o que pode virar um animal, pode fazer brotar bois e as suas carroças da terra. Amém? Por quê? Porque a natureza é divina e ao Senhor não há impossíveis. Aleluia? E eu e você fomos chamados para essa realidade. Hoje eu estou que estou. Transcendental. Não cabe no entendimento dos homens. As pessoas vão ficar confusas com o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque todo mundo conclui, você não merece. E não merece mesmo. Só que você crê. E porque você crê que é amado do Senhor, que nada rouba de você essa posição, você continua crendo. Então a certeza da salvação nutre com cura? Não. Nutre com prosperidade? Não. Nutre com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que os caminhos se tornam agradáveis? Porque quando você anda certo da sua salvação, você anda consciente da aprovação de Deus para com você. Você anda em paz. Em paz, porque é a satisfação. Olha, a minha vida foi completamente mudada no dia que eu parei de tentar agradar a Deus. Teve um dia que eu sentei, parei e falei assim, se eu não quiser fazer mais nada, o coração dele não muda comigo. Nada. Se eu não quiser fazer nada mais, se eu não quiser pastorear, se eu não quiser liderar célula, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma verdade inalterada, então eu não preciso viver os meus dias na angústia de agradá-lo, nem com comportamento, nem com resultado. Não multiplicamos células porque as células agradam a Deus, não. Porque nós sabemos que Ele já está satisfeito conosco, é que nós cooperamos. Esse é o coração de quem ama a casa. Esse é o coração de um filho que entendeu que ele não é só mais um agregado, mas ele se tornou herdeiro. Então, olha só, quando você se torna filho, você passa para dentro de uma casa, para dentro de uma família. É normal o herdeiro depredar o próprio bem? Não. Então, olha, o que se espera como fruto da certeza da salvação? Caminhos elevados de fé e de amor. Por quê? Porque é reflexo da semente que nós recebemos, amém? Então, vamos lá, primeiro ponto da certeza da salvação. A salvação nos foi dada pela graça de quem? Deus. Então, Deus graciosamente escolheu te salvar. Lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus revela um coração, e é um coração que não muda. A Bíblia fala que primeiro Ele criou os céus e a terra, ponto. Verso 2, a terra, porém, estava um caos, sem forma e vazia. E no verso 3, Deus entra com uma contrapartida. Mas como que a terra estava? Sem forma e vazia. E Deus começa a produzir dali então, a partir da luz, haja luz, não precisa projetar, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e todas as coisas são criadas, e Deus vai selando, isso é bom, as árvores são boas, os animais que voam são bons, o homem muito bom, porque tudo que Deus faz é bom, e Deus usou de bondade com alguém que não merecia nada, que estava em estado deplorável, em trevas, um caos. Sabe o que tinha na terra? O Espírito pairando, trevas, buraco, lama. Era o estado de todos nós, quando Deus escolheu nos salvar, então Ele não espera uma contrapartida. Ele ficou olhando para a terra, vamos ver, se ela girar tantos quilômetros para a direita e para cima, nessa direção, com a raiz quadrada do Sol para cá, pi radiano 19, geometria matemática, se Ele fizer isso, eu vou mudar a realidade. Não, não foi. Na sua bondade, Ele abençoou a terra e promoveu coisas boas sobre a terra. Se você olha, a terra não faz nada, só responde à bondade de Deus, sim ou não? Ele disse, haja luz, e o que houve? Luz. A palavra se sustentou.
Por quê? Porque Deus é bom. Na sua salvação aconteceu a mesma coisa. Ele olhou para você, sabe o que ele viu? Caos e trevas. Não viu nada que se aproveitasse. Tinha um espírito pairando, mas nem sabia quantos espíritos habitantes tinha dentro de você. Quantas prostituições e adultérios, quantos roubos e assassinatos, homicídios e mentiras. Não sabia, mas tinha um espírito pairando, te cercando, te envolvendo de um lado e de outro. E de repente, esse espírito te aborda. Por meio do quê? De uma palavra. Alguém vira para você e fala assim, então, Jesus ama você especialmente. Em outras palavras, disse Deus, haja luz. E a luz, por meio da palavra, invadiu o seu ser, que era trevas, e promoveu luz, e você foi salvo. Amém? Então você está apto para receber a bondade de Deus. Pastor, mas qual que é o argumento bíblico? O senhor falou que tinha versículo. Tem Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos lá. É só passar, tá bom? Pus todos os versículos que você vai precisar no slide. Só ir para o slide da frente. Coloca no clique do mouse, que é só você dar um clique e ela já vai. Aleluia. Deixa a projeção sempre. Eu não vou usar outra coisa. É só clicar e anda o slide uma para frente. Não põe pânico nele, não. Acho que se deixar ele sozinho comigo, acho que é melhor. Eu sei que vocês acham que eu sou perverso e mau, mas é muito melhor ele me ouvir sozinho. Aleluia. Então, Efésios capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz assim, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha, a palavra dom aqui é presente. É um presente que Deus dá. Então não depende de você, assim como Ele deu a luz, assim como Ele deu as árvores, os frutos, assim como Ele deu os animais que voam, que rastejam pela terra, os animais que nadam nos mares, Ele usou de bondade, com a graça e com o favor para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então olha só, a única coisa que a graça e a bondade de Deus requer de nós é acreditar que Ele é bom. Então quando você ouve que de uma maneira assim incompreensível, uma mulher ficou grávida do Espírito Santo, e esse fruto do Espírito Santo viveu na terra sem pecado, e escolheu a morte para te dar a vida, você fala, isso é amor. Nunca ninguém fez isso por mim, nunca ninguém se entregou por mim, nunca ninguém fez nenhum sacrifício por mim, mas esse, ainda não me conhecendo, escolheu me amar. O que acontece? Você é salvo. Você só precisa crer na verdade do Evangelho da Graça. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, olha, não é só presente. É um presente que você não paga nada para receber. Tem presente que você ganha porque você veio no culto. Então tem preço? Tem. Quem não veio não ganhou. Sim ou não? Mas olha, esse aqui, além de ser presente, ele é gratuito. É mais ou menos assim, ó. Eu dei para os que vieram. Vou dar para os que estão vindo hoje, faltaram semana passada, e se sobrar, se você quiser levar 2, pode levar. É mais ou menos desse jeito, é de graça, é quase assim, eu estou desesperado para te dar um presente. Pelo amor de Deus, recebe o meu presente. A insistência está na parte de Deus. Por quê? Porque entre nós não há quem o busque. Por mais que você conclua que os seus resultados estão ruins, que o seu comportamento precisa melhorar, que os seus pecados te perseguem, te assolam e te roubam, por mais que você tenha plena convicção, consciência dessas coisas, elas não têm poder de te libertar deles. Por quê? É só o Senhor Jesus quem pode pelear por nós, amém? Então olha só, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Quanto de vida? Eterna. Então olha só, isso aqui é o dia da minha morte, amém? Então é o seguinte, eu vou passar pela morte e vou continuar vivendo, porque é vida eterna. Furou o Cronos, quebrou com o relógio da humanidade. Para os homens, a vida acaba no caixão, 7 palmos debaixo da terra. Os homens se abatem, por quê? Porque não há mais nada a ser feito, mas o Senhor gratuitamente nos oferece vida eterna, certeza de que você vai viver eternamente para a glória de Jesus, amém? Você quer levar a vida que você tem hoje para o futuro? Para a glória? Você quer se desligar completamente dela? Cuidado que você vai responder. Mas eu viveria a eternidade pregando o Evangelho da Graça, amém? Se quando o Senhor voltar tiverem igrejas ainda, eu vou pedir uma para mim poder ficar pregando. E se não precisar mais se manter com os próprios recursos, como a gente faz hoje, vou fazer culto todo dia.
Porque o que nos atrapalha é isso, os irmãos trabalham, eu também trabalho, não consigo manter tudo sozinho, mas é isso, nós vamos viver de glória em glória, verdadeiramente, praticamente. Eu quero fazer culto todo dia, amém? Então vai ter poucas mudanças. Então é eterna redenção. Olha só, além de ser um presente, é uma certeza clara. Romanos capítulo 8, verso 32, a Bíblia diz assim, ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então olha só, coloquei uma observação embaixo. Os relacionamentos humanos são crescentes, vírgula. Os do céu são decrescentes. Vou explicar para você. Aqui na terra, os relacionamentos vão crescendo de intensidade, na medida que cresce a confiança. Então a pessoa entrou na sua vida hoje, você entrega tudo, a chave do carro, se você precisar de carro, está aí, se você estiver sem lugar para dormir, vai lá para casa, é assim que você faz? Não. Prazer, tudo bem? Quem é você? Aí você, tem gente que faz isso. Conheceu ontem, quer morar junto depois da manhã. Mas não é assim que funciona, né? Isso aí são medidas que não cabem no entendimento, não era para ser assim. Mas tem gente que está desse jeito, desesperado para se relacionar, mas não precisa ser assim. Por quê? Porque é normal entre os homens ir se relacionando. E aí, Renato, Mateus vão ganhando a minha confiança, de repente eu os chamo para tomar um café na padaria, você não leva a primeira vez na sua casa, você é casado, tem filhos, sei lá de onde é que veio isso, pode fazer qualquer coisa, será que vocês não vão mirar minhas coisas e voltar de noite para roubar? Não é? Então os relacionamentos dos homens, com o passar do tempo eles vão crescendo, mas os céus se relacionam conosco na contramão, começa entregando tudo que é Cristo Jesus. O verbo se fez carne, o rei desceu do trono, toda a riqueza que havia nos céus estava nele, e ele se desfez completamente, entregou tudo de uma vez, completamente, eternamente, amém? Então é assim a matemática dos céus. Próximo, a salvação foi planejada por Deus. Quantas horas? Estou sem relógio. O que é isso, falando desse jeito difícil? 10, eu falei 22. Então olha só, salvação foi planejada, pensada, não é a loucura da cabeça de um pastor, não é um ajuntamento de experiências, sabe? Nós temos muita dificuldade de estabelecer uma mensagem clara, porque a maioria dos irmãos consideram a mensagem relacionando às suas experiências. Então você fica aí me ouvindo, bonitinho, cheirosinho, Bíblia debaixo do braço, falando amém quando precisa, mas na prática você soma o ensino com a sua realidade e tira suas próprias conclusões. Só que esse que é Salvador, ele também é Senhor, então ele entra para expulsar a mentalidade humana. Ele não quer saber como foram as suas experiências, nem os resultados delas, não. Ele quer vir com uma nova mentalidade, quer remover a consciência de condenação, que atrapalha ser abençoado, e colocar nova consciência de graça e de perdão, para que você se torne habilitado a receber dos céus toda boa dádiva. Amém? Então olha só, foi planejado, ele pensou nos detalhes. Passa, próximo. Então é um plano perfeito. Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Olha quantos cristãos sobre a terra hoje. Verso 30, e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então olha só, antes da fundação do mundo, da criação de todas as coisas, antes da sua existência, ele tinha um plano, porque a Bíblia fala de antemão, antes dos acontecimentos, antes de você pecar, antes da existência do papai, da mamãe, da vovó, da bisavó, do bisavô, antes de tudo, ele já tinha um plano, ele já vinha pensando. Olha, o pecado na vida do homem foi ocasional, foi circunstancial, aconteceu por acaso, mas a salvação nos céus foi completamente desenhada e planejada para a glória do Senhor Jesus. Então, nada fugiu ao seu controle, ele sabe exatamente o que faria, quanto custaria, quanto doeria, o valor que ele ia ter que investir. Se você olha para Lucas capítulo 15, você percebe que Jesus vai apresentando parábolas. O Evangelho de Lucas tem o objetivo de falar com os homens. Ele é apresentado ali como descendência de Adão. Então, de maneira geral, você precisa entender algo. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Perdendo uma, deixou as 99 e foi atrás dela.
Por causa do prejuízo de uma só, ele foi atrás, colocou em risco 99. E aí é crescente. A próxima mulher pede uma dracma de 10 que tinha. Olha, a perda aumentou. Da parte de quem? Da parte de Deus. Da parte daquele que se sacrifica para restituir. Então, olha, tinha 10, perdeu uma. 10% de perda. Mas ele finaliza falando que tinha um homem que só tinha 2 filhos. E um deles se enveredou, quis a herança antes do tempo e sumiu, gastando dissolutamente. E o final da vida dele é trágico. Voltando, Deus o restitui completamente. Ou seja, ele abraça o prejuízo de 1%, porque ele é o pastor da 100ª ovelha. Ele abraça o prejuízo de 10%, porque ele é o dono da dracma perdida. E ele abraça o prejuízo de 50%. Que empreendimento que vale 50% de prejuízo? Você perdeu metade de tudo que você construiu em 3, 4, 10, 20, 30 anos. Metade do patrimônio da família foi embora pelo ralo, com um menino inconsequente. Quem que assume isso? O Senhor Jesus. Mas não para aí. João capítulo 3, verso 16, a Bíblia fala que tendo um só filho, um só. Então não foi 1%, não foi só 10%, não foi só 50%, era tudo que ele tinha, um só filho. Ele entregou para que todo aquele que nele cresce não perdesse, mas fosse resgatado do império das trevas. Amém? Então ele arquitetou, pensou, eu preciso convencer esse povo, porque depois desses que vão ver a crucificação, que vão visualizar eu subindo nos céus, virão outras gerações e eu as quero para mim. Então ele arquitetou como que isso seria contado, como que se montaria os testemunhos. Certa vez me perguntaram o seguinte, eu estava dando um workshop sobre a Bíblia, lá em Goiânia ainda, lugar que eu me arrependi de ir, porque as perguntas não eram para valorizar o treinamento. Então, mas ok, fizeram a pergunta, falou assim, olha, qual que é a garantia histórica da existência desse Cristo e dessa ressurreição? Falei, olha, naquela época não se valorizava mulheres, não se dava importância para aquilo que elas falavam, não se dava importância para aquilo que elas falavam. Se olha para a genealogia de Jesus, tem 5 mulheres improváveis, uma fruta de resultado de um incesto, a outra mulher fora da aliança de Jacó, a outra é uma moabita maldita, uma é prostituta, e a outra é essa Maria que casou assim. Na porta do casamento, o marido descobriu que era grávida. Você chama ela do que você quiser. Mas olha, quem em sã consciência ou com planejamento de convencer você racionalmente, escolheria um time desse para vir à existência? Se fosse para ser racional, ele pegaria entre os nobres da terra, as pessoas mais bem qualificadas. Por quê? Porque quando eu apontasse uma pessoa de sangue azul, você na hora ia falar, é verdade, que esse povo aí é extraordinário, eles são riquíssimos, têm todas as posses da terra, mas não foi o que ele fez. Ele veio na contramão completa, escolhendo os imperfeitos, os improváveis para fazer coisa grande. E olha, vem se sustentando com eles desde então. Olha aqui, estou falando, estou pregando para você. Mas olha só, o plano de Deus é perfeito. Próximo slide. Nesse versículo, fala pelo menos 4 coisas. Eu excluí o conheceu. Né? Conheceu. Porque para nós ainda estamos nos conhecendo. Amém? Mas aí a Bíblia primeiro fala que predestinou. Ele não destinou, ele predestinou. Então, o homem existe com uma predestinação. Por quê? Porque ele precisava de alguém que tivesse o mínimo de interesse em ouvir algo da parte dele. Então, olha só, os homens nascem com um teor predestinado. Eles não nascem destinados. O mundo fala que, olha, se nasceu torto, vai morrer torto. Mas o carpinteiro de Nazaré vem endireitando homens há 2000 anos, de maneira incontestável, de forma que casamentos são restaurados, pessoas são curadas, homens da lata do lixo são levantados para palcos e púlpitos, com a vida completamente transformada. Por quê? Porque se encontrou com aquele que é poderoso para endireitar qualquer pau. Então, ele predestina, então ele coloca em você uma certa dúvida acerca de quase tudo. E por esse sinal ou por essa beleza você é atraído quando alguém fala de Deus para você. Você não tem ninguém, olha, tem alguns que se dizem ateu, mas eles, olha só, é tão impressionante, eles se dizem ateu, mas eles amam parar para discutir sobre quem não existe. Eles ficam doidos fazendo esse tipo de pergunta. Olha, irmão, se não existe, por que nós vamos falar desse homem que não existe? Mas eles querem, porque é como se eles sofressem de uma
uma crise de amar alguém que não corresponde. Eles não se dizem não crer, mas também não conseguem se desvincular ou viver como se eles não existissem. Então, olha, você fica dando atenção para o que não existe? Você tem algum amigo imaginário nessa altura do campeonato? Leva lanche para ele quando acabar o culto. Não, nem tanto, né, pastor? Só de brincadeirinha, vou gastar dinheiro com isso. Porque não tem importância. Então, se não existe, você não gasta tempo. Mas olha, fomos gerados com uma predisposição. Por quê? Porque haverá um momento em que ele vai vir com tamanha força e casado tão perfeitamente com as circunstâncias diante dos seus olhos, que ele vai arrebentar com as suas defesas e vai encontrar o seu coração sedento. Ele fala assim, ó, primeiro ele te predestina e depois você ouve a voz. Ele te chamou. Ei, Deus amou o mundo de tal maneira. Quantas placas, agora a gente quase não tem, infelizmente, mas antigamente se andava nas estradas, alguém cuidadosamente ia lá, colocava uma faixinha assim, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Quando eu me converti, eu estava banhando assim, eu escrevia no box do banheiro, Jesus, eu te amo. Porque apaixonado com aquilo que até então parecia ser desprezível, mas agora tinha ganhado um sentido novo. Por quê? Porque na predestinação eu consegui ouvir a voz. Ele me chamou. E aí, esses que ele chama, ele também justifica. O que é justificação? É se tornar o quê? Alguém que é justificado é alguém que é o quê? Condenado? O justificado é condenado? Não, ele é perdoado. Mais do que isso, ele é justo, justiça de Deus. O perdoado é aquele cara que adulterava e não adultera mais. Você chama ele como? Ex-adúltero, sim ou não? O que roubava não rouba mais, a que se prostituía não se prostitui mais. Aí nós vamos colocando X antes do nome. Aquele ali é ex-gay, o outro ali é ex-travesti, esse aqui é ex-ladrão, ex-traficante, ex-alcoólatra, Por quê? Perdão. Mas justificação é tratar como se nunca tivesse havido nenhuma transgressão. E por que isso é possível? Porque o Senhor nos coloca nele. Aleluia? Então é um plano perfeito. E por último ele fala assim, ó, esse que nos justifica, nos conduz à glorificação. Então, a posição de justiça e a posição, amém? A posição de justiça e a posição de glória, elas se casam no futuro. Então a justiça é para agora, o tempo presente é para a sua transformação, que o Senhor quer te conduzir para um lugar glorioso. O seu corpo no futuro vai ser glorificado, mas você precisa entender a sua justificação. Próximo slide. Em Apocalipse capítulo 22, verso 13, a Bíblia fala que ele é princípio e fim. Eu dei o nome aqui para esse de alfa e ômega só para ficar mais bonito, mas ele é aquele que começa e é aquele que termina. Então, olha, Jesus, Deus, ele não pensou o plano e jogou na mão dos homens. Agora tem cada pastor dirigindo para um lado e nós estamos se virando aqui, dando um jeito ou tentando ser igreja. Não. Ele tem o plano, mas ele executa o plano porque ele não achou ninguém na terra digno de numa aliança ou num contrato de sangue fazer tudo aquilo que precisava. Então ele mesmo vem fazer a execução. Olha o que Filipenses capítulo 1, verso 6 diz. Estou plenamente certo. Novamente o apóstolo Paulo. Lá em Romanos ele falou, estou certo, bem certo de quê? E agora ele fala assim, plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então olha só, ainda que hajam desvios na rota, ainda que haja interrupções no relacionamento, ainda que haja paralisia, apatia, até retrocessos no processo de salvação dos homens, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Isso não te responsabiliza, isso te descansa. Aleluia. 3. Um filho não pode deixar de ser filho. Então, esse é o poder de ser filho. Eu lembro que uma vez eu falei para minha mãe assim, eu não pedi para ser seu filho. Isso é um trunfo poderoso. Hoje, como pai, eu bateria. Ia. Mentira, gente, não bateria. Só um ano, Luiz. Eu esqueço que os meninos não estão cortando esses vídeos, né? Um dia o pastor sai preso. Não pode bater mais em criança. Por isso que eu não bato nos meus.
mais mente no púlpito, né, pastor? Então, filho não pode deixar de ser filho. Você pode deserdar o filho? Pode, você pode deserdá-lo. Você pode não entregar nada das suas riquezas a ele, mas você consegue arrancar dele a sua natureza? Tem como? Não. A única forma disso acontecer é se ele morrer, sim ou não? Sim, mas olha o que Jesus fez. Te transportou do império das trevas, te levou da morte para vida eterna. Então, se você não morre, a sua filiação também não acaba. Um filho que morreu, continua sendo filho? Compra roupa para ele então, ué. Matricula na escola, chega lá com um atestado de óbito e fala assim, então, professor, é o meu menino, ele ainda existe. Ó, cuidado, o senhor vai pisar aí na mochila dele. É assim que você faz? Não. No tempo dos homens, no Cronos, acaba-se com a morte. Mas olha, a filiação que nós recebemos do Senhor vem com anelos de vida eterna. Então, não muda. Então, quando nós afirmamos um filho não deixa de ser filho, nunca. Se a salvação é se tornar filho de Deus, a salvação é eterna. Tem filho que agrada o pai? Sim ou não? Tem filho que é bom filho, estudioso, trabalhador, honesto? Sim ou não? Mas tem filho que é pilantra, mau caráter, mas continua sendo filho, independente do comportamento, porque a posição de filiação permanece inalterada, independente do comportamento. Então, você pode escolher recompensas diferentes para esses filhos, é verdade ou não é? Então, para aquele que estuda, você vai dar um emprego bom para ele. Mas para aquele que estuda menos, ele vai conseguir umas coisas um pouco diferentes. Ou às vezes você vai remir os recursos para ele, porque ele não sabe lidar com as coisas. Ele fica vislumbrado com os recursos, então às vezes você vai abrir mão ou espaço para aquele menos cabeceado, para que ele dê umas topadas aí, para ver se ele se endireita, sim ou não? Mas em algum momento, nesse processo de treinamento, ajuste, alinhamento de pensamentos, algum dos dois deixam de ser filho? Não, não tem como. Por quê? Porque é uma questão de natureza, ele carrega o seu DNA. Lá na cruz o Senhor colocou o DNA dele, a semente divina dentro de nós. Isso agora é parte de nós. João capítulo, pode passar. João capítulo 1, verso 12. Fala que isso é poderoso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Por quê? Porque é imutável, irrevogável, não tem como voltar atrás. Uma vez que recebeu o seu DNA, tem a sua natureza, é filho. É filho. Come lavagem com os porcos, continua sendo filho. Só é um porcalhão. É bandido, é transgressor, é qualquer coisa, mas não pode deixar de ser filho, porque recebeu dentro de si um DNA divino. 1 de João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama os que gerou, também ama o que dele é gerado. Olha, se você ler essa primeira carta de João, você vai perceber que esses versículos, eles dão a instrução daqueles que amam a Deus e vencem o mundo. Ele vai falar mais embaixo que esses também são aqueles que intercedem, são intercessores. Mas olha, como que você vence o mundo? Você aprendeu lá no encontro. Vence o mundo amando mais a Deus. E por que nós amamos a Deus? Porque um dia nós entendemos que por Ele nós fomos gerados. E aí, por entender que por amor Ele te gerou, te salvou, te deu vida eterna, automaticamente você cumpre o primeiro mandamento. Porque aqui Ele está falando que aqueles que ama quem gerou, ama também aquele que dele é nascido. Então você ama Jesus Cristo, amém? Só por amar a sua salvação, só por certificar, só por celebrar, eu sou salvo, nada pode me separar da salvação de Deus em Cristo Jesus, só de crer nisso de maneira profunda. Olha, vai chegar um momento que você vai errar, isso vai promover dores no seu interior. Sabe o que vai ser o consolo? Saber que mesmo estando no estado que você está, fazendo o que você acabou de fazer, Ele não te desamparou. Ainda que você ache que Ele está desapontado com você, não há nada que mude a sua posição de filho diante de Deus. Aleluia? 1 de João capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes o quê? A vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, olha só, é vida eterna. Se é vida eterna, é filiação eterna. Fala assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo eternamente.
Aleluia. 4. Slide 4. O corpo de Cristo não pode ser mutilado, né? Você pode até ter um presidente mutilado, mas não o rei dos reis, não o senhor dos senhores. Por quê? Porque nele não há mutilação, não há quem o arranque. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós chamamos isso aqui no curso de maturidade, no espírito de amalgamado, né? Os nossos irmãos dentistas não estão aqui hoje, mas amálgama é aquela resina anterior que se usava para fazer obturação. Então, ele combinava duas substâncias ali, e elas, em contato uma com a outra, elas formavam uma massa, e eles colocavam ela dentro da broca do dente, limpa, completamente pronta. E ali ela se consolidava, e o nome daquilo era amálgama. Então, a Bíblia está falando que o espírito do homem é amalgamado ao Espírito de Deus. Olha, depois que você coloca aquela obturação antiga, quebra o dente todo, mas a obturação cai sozinha, ela não se desfaz mais, ela fica perfeita, porque é inseparável. Então, nós fomos, assim como a obturação, misturados no Espírito de Cristo. Pode acontecer muitas circunstâncias, a estrutura pode se abalar completamente, mas a mistura do Espírito de Deus com o Espírito do homem, com o Espírito daquele que crê, permanece inalterada. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Aleluia? Pode passar o próximo. Coloquei uma imagem legal até. Nas mãos de Deus, certa vez, um escravo norte-americano teve uma experiência com Jesus. Ele foi salvo. Ele descobriu que Deus amou o mundo de tal maneira que um dia o libertou do império das trevas. Sabe o que aconteceu com ele? A vida foi completamente transformada. E ele trabalhava nos campos da senhora dele, altaneiramente, sorrindo. Não era comum. Escravo, quem trabalha para ganhar pouco, trabalha de tromba. E quem trabalha para não ganhar nada, nem comida, nem um lugar digno para repousar a cabeça, trabalha triste, chorando. Só faz aquilo porque não tem outra opção na vida. É aquilo ou então apanha. É aquilo ou então vai ser chicoteado. Mas esse, porque se encontrou com Jesus, trabalhava sorrindo, feliz. Chamou a atenção da patroa. E ela veio conversar com ele e falou assim, qual que é o motivo da alegria? Ele fala assim, eu descobri, com um sorriso nos lábios, que eu estou nas mãos do meu Senhor. E ela faz um alerta para ele, tem crente fazendo alerta assim, olha, as mãos de Deus é muito grande, você é muito pequeno, toma cuidado para você não cair. Já teve assim, dias tão felizes, promissores, e alguém falar para você, a alegria de pobre dura pouco, toma cuidado, quando dá esmola é demais. Um banho de água fria, ela veio para isso, e ele responde para ela, sabe o quê? A senhora ainda não entendeu. Eu estou nas mãos do meu Senhor, mas não como um objeto, eu estou como um de seus dedos. Tem como cair? Não tem como, porque nós somos unidos a Ele. Próximo. 5, somos pedras vivas da casa de Deus. Então, pode passar. Deus edifica com pedras. Deus constrói com pedras. Homens constroem com tijolos. Tijolo tem forma. Ele é exato, do mesmo tamanho. A maioria tem o mesmo formato. Às vezes tem um defeito ou outro. Mas olha, fazer uma parede de tijolos demora aí menos da metade do tempo que você leva para construir uma parede de pedra. Por quê? Porque os tijolos, eles assumem forma tranquilamente. Só que o reino de Deus é edificado com mãos e não com ferramentas. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, olha só, a edificação do templo atual, da nova aliança, é com pedras. Quantos aqui já foram no rio assim, e o fundo do rio era todo cheio de pedras? Já foram? Alguém já foi? Você acha duas pedras iguais? Não. Então, agora imagina você com o trabalho de formar uma parede, ou fechar ali a margem do rio com pedras. Você vai ter que achar uma que encaixa na outra, sim ou não? Gasta tempo? Você vai ter que usar muitas pedras. Às vezes, na posição que caberia um tijolo, você vai ter que pôr 4, 5 pedras. Vai ter que achar uma maior para dar sustentação e base para trás. Então, olha só, você consegue ver o quanto a obra de Deus é inclusiva?
necessária. Às vezes você acha uma pedra, não tem lugar para ela, você despreza? Não, você coloca do lado, vai aparecer um buraco para ela. Se ela está aqui, tem espaço para ela. Por quê? Porque é assim que Deus edifica, com pedras. Mas a maioria de nós carrega frustrações no corpo de Cristo. Por quê? Porque somos diferentes. Olha, mas na edificação planejada por Ele, é a beleza do Evangelho da graça, a multiforme graça de Deus. Tem uns grandões, tem uns pequenininhos, tem uns quadradinhos, mas tem uns assim que é pontudo, difícil achar um lugar para ele, amém? Então olha só, 1 Reis, capítulo 6, verso 7, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. Então olha só, é a forma que Deus trabalha. Então, às vezes, nós cristãos, que chegamos antes dos que vão vir, acreditamos que é válido lapidar um ao outro. E aí nós recebemos o novo convertido, o recém-chegado na fé, com martelo e talhadeira. Por quê? Porque eu tenho um buraco aqui para você, irmão. Você vai liderar sim. E se você não couber, né? Porque tem pedra que não cabe nessa posição de liderança. Mas aí você dá um jeitinho, você pega o martelo e tum na cabeça. Aí você quebra um pedacinho. Fala assim, não vou quebrar o resto agora não, deixa eu dar uma voltinha, quando ele voltar eu quebro outro. Pá! Pá! E você vai levando desse jeito. Mas essa é a edificação humana, fruto da força e do esforço dos homens. Mas não é a maneira que Deus trabalha. A edificação de Deus pode ser que Ele faça com que você ande com uma pedra na mão décadas, sem saber para que ela serve. Mas de repente, você se depara na parede da construção divina com um buraco específico, que só cabe ela perfeitamente. Você vai lá e coloca ela, é a da sua coroa. Amém? A mulher que salvou o pastor Aloysio, que pregou o evangelho de Cristo para o pastor Aloysio, por exemplo. Uma igreja de 40 mil membros numa capital do centro-oeste goiano. Agora imagina, se o galardão do pastor Aloysio é uma recompensa muito grande, e quem pregou para ele? Quem orou para que ele se convertesse? Aleluia? Próximo slide. Se um crente perdesse a salvação, a casa de Deus teria qual aparência? Uma pedra que foi posta na edificação não pode ser arrancada. Por quê? Porque a obra de Deus não é igual às obras dos homens. Talvez seu marido começou algo lá na sua casa e não terminou ainda. Começou a construção e parou. Talvez vocês entraram para dentro do barraco e ele ainda estava em formação. Isso tem 15 anos, ele está do mesmo jeito até hoje. Deixa eu falar, Deus não é como ele, não é dessa forma. As construções do homem homem faz plano e não cumpre com a sua palavra, mas Deus não. Quando Ele separa as suas pedras, são pedras vivas de edificação. Ele já tem o lugar certo, porque de antemão Ele separou-as para um exercício específico. 6, próximo. Recebemos o selo e o penhor do Espírito Santo. Oh, Jesus! A divina semente. Próximo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor e glória de Deus. Olha só, ele está dizendo aqui que a divina semente é posta nos nossos corações, mas ela também é selada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Homens não conseguem convencer uns aos outros de que eles são filhos de Deus, mas de alguma forma, algo ou uma força espiritual te traz para ouvir a mensagem que você acredita ser a de Deus para a sua casa, para os seus filhos. Por quê? Porque o Espírito dentro de você testifica que há uma realidade, que em um culto, em uma missa, durante uma pregação, uma conferência, Deus enviará uma mensagem que vai na direção da sua ferida, e isso vai promover cura. Vai na direção da sua deficiência e vai promover cura. Amém? Próximo. Garantia de autenticidade. Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é
dele. Então a Bíblia claramente testifica de que a entrada do Espírito Santo dentro de você não depende do seu comportamento. Mas tem muito crente que acredita que uns têm o Espírito Santo e outros não. Uns porque manifestam têm o Espírito e outros não. Mas essa não é a realidade. Por quê? Porque o Espírito é residente graciosamente por meio da fé. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica. Olha, uma das camadas do Espírito é a consciência. Então, o próprio Espírito te conscientiza no seu espírito, na sua consciência, de que nós somos filhos de Deus. Tem como fazer um DNA? Rivinho, se você é filho de Deus, vamos ali então no laboratório de Santa Helena, vamos ver se é mesmo, prova. Faz um DNA aí. É assim que funciona? Não, mas o Espírito testifica e nós sabemos que somos. Aleluia? Glória a Deus. 7, nós somos propriedade de Deus. Olha, às vezes meu carro fica sujo mais tempo do que devia. Sem nenhuma culpa e nenhuma condenação. Ok? Mas Deus não age como os homens, com as suas posses e propriedades. Para Ele, as coisas que lhe custou têm muita importância, então Ele dá o devido trato para tudo aquilo que foi entregue em suas mãos. João capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Olha só, ele está falando que Deus os confiou nas mãos de Cristo, e quem dá o devido cuidado para eles é o próprio Senhor Jesus. João capítulo 17, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Por que eles não se perderam? Porque eram cuidados por um zeloso cuidador que é Jesus. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse. Quem que é o filho da perdição? Judas. Ele está falando aqui, daqueles que o Senhor confiou em minha mão. O único que eu não consegui cuidar, o único que eu não consegui velar, zelar, proteger, guardar, conduzir para o fim proveitoso, foi aquele que já estava destinado à perdição. João, tem alguém aqui que foi destinado à perdição? Não, né? Deus é mais. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de nenhum modo, de nenhuma forma, de nenhuma circunstância, de nenhum lado, do jeito que você vir, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é altamente recebedor. Ninguém que é entregue nas mãos de Jesus é desprezado, é esquecido, amém? Então pode perder a salvação? Não! Por quê? Porque Ele escolheu cuidar. Se você for entregue a Ele graciosamente, mediante a fé, não tem nada que o arranque das suas mãos. João capítulo 10, verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que? É maior do que o quê? Os irmãos estão comigo? O que está acontecendo ali? Olha para cá. Nada. Olha, ele está falando que aquilo que o Pai deu você. Entregou você para Cristo Jesus. Ele está falando, olha, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Merece o maior cuidado do mundo. Por quê? Porque para Ele tem o maior valor, é a maior expressão de valor na face da terra. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ninguém. Ninguém é ninguém. Você é alguém? Então você está na conta, você não consegue se arrancar das mãos daquele que te salvou. Mas nem se eu quiser, nem se você quiser. Às vezes o Noah emburra e ele fala assim, não vou ser mais seu filho. Ele consegue? Tem como? Ele tem essa escolha? É impossível. Não tem como mais. Porque filhos não perdem a sua posição por causa daquilo que fazem. 8. Somos sustentados pela intercessão de Cristo. Está lá em 1 João também. Mas eu vou ler com você Hebreus capítulo 7, verso 25, no próximo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem intercede por nós para a salvação
É o Santo Antônio? São Pedro? Maria? Não, nós temos um reto intercessor, um sumo sacerdote, porque não havia na terra um canal limpo o suficiente para fazer a transmissão, para fazer a ligação céus e terra. Então ele mesmo desceu para se tornar canal de ligação. Amém? O último versículo é João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Ah, mas eu sempre fiz coisas boas, sopa aos pobres. Você pode procurar na cidade inteira, não vai encontrar nenhuma transgressão minha. Ótimo, você é um bom homem, mas olha, ninguém se achega a Deus senão por meio de Cristo Jesus. Ele é o Salvador, mas olha, ele só se faz eficiente quando ele se encontra com alguém que está perdido. Se as pessoas não entenderem que precisam de um Salvador, viverão dias bons na terra, com base no seu merecimento, farão aquilo que é reto, segundo a sua força e o seu conhecimento, mas no final da jornada serão surpreendidos, porque não são todos os caminhos que levam ao Senhor. Só existe um. Ele falou, eu sou esse caminho, eu sou esse reto intercessor. Não tem outros caminhos, não é a religião, não é o prédio, não é o lugar, é Cristo Jesus. Eu escolhi a cruz para que você pudesse enxergar a estrada, amém? Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te convertertes, fortalece os teus irmãos. Olha só, quem sustenta aqui o apóstolo Pedro, quando ele está sendo tentado, peneirado pelo tentador, não é ele com o seu comportamento, não é ele quem foge, é o próprio Senhor, e ele vem avisando. Olha, como que os homens recebem as notificações de tentação? Pelo Espírito. Ele falou assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele deu para nós promessa de coisas maiores. Então, a ida de Cristo coloca em nós o espírito da promessa, que é sensível, é como um radar. Fala, olha, isso aí é tentação. Fugir da aparência do mal. Você vai ser mais feliz, amém? Glória a Deus. 9. Somos guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas tem muita gente acreditando que uma vez que você recebe o presente da salvação, agora você precisa velar por ela, preservá-la, guardá-la de alguma forma. Mas olha, nunca foi dessa forma. É cuidado por ele, amém? Então pela graça você foi salvo. Também pela graça você recebe o devido cuidado e aguardado. Gálatas capítulo 3, verso 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando da carne. Então olha só, não agora que eu virei crente eu vou parar de beber. Agora que eu virei crente eu preciso parar de fazer isso ou aquilo. Olha, não é um manual de regras. O que mudou na sua vida cristã foi algo espiritual. Novo nascimento não acontece na carne, acontece no Espírito. Seu Espírito foi amalgamado ao Espírito dele. Talvez algumas transformações ainda vão levar alguns dias, alguns anos para acontecerem, mas isso não muda a sua identidade. Você recebeu a natureza de Cristo, amém? E você só vai conseguir vencer as transgressões crendo nessa identidade, que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por que ele está exortando a igreja aqui da Galácia? Em Gálatas capítulo 3? É porque eles começaram bem. Eles aceitaram a pregação do Evangelho vinda de Paulo, que Jesus havia morrido para eles e todo aquele que cresce seria salvo. Mas de repente, aqueles que haviam sido salvos, eles começaram a pregar outra coisa. Então, irmãos, vocês acham que é assim? Agora que estão salvos, vocês não precisam velar pelos seus comportamentos? Não, irmãos, tem que parar de ser fofoqueiro. Por quê? Porque fofoca te leva para o inferno. Tem que parar de ser caloteiro. Tem que parar de... Essas coisas começaram a entrar dentro da igreja. E olha só, tem duas igrejas contemporâneas, a igreja de Corinto e a igreja da Galácia. E acontece duas coisas, dois comportamentos distintos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fica aqui comigo, senão que eu estou olhando para vocês. Duas coisas distintas. A igreja de Corinto tinha muito problema. Os irmãos eram problemáticos, muitos. Tinha cruzamento de irmãos lá, um namorando a mulher do outro, fofoca. Eles levavam um ao outro no litígio. Ou seja, compra uma coisa aqui do irmão, em vez de conversar com ele, não, levava direto no Procon. E o pau quebrava, a igreja era toda desajustada.
A Bíblia fala que quando eles iam ceiar, eles enchiam a cara com vinho, ficavam bêbados na ceia. Agora imagina o pastor aqui. Meu irmão, esse vinho é bom. Acontecia na igreja de Corinto. Isso é bonito? É o que você espera? Chegar aqui e ver os irmãos líderes embriagados, sentados nas portas dos botecos tomando cerveja? Não. Mas olha, essa igreja de Corinto era assim. E é para ela que o apóstolo Paulo descreve o dom supremo, o amor que é paciente, longânimo, que tudo suporta. Mas para a igreja da Galácia, que era arrumadinha, perfeitinha, Bíblia debaixo do braço, cabelinho Chanel aqui, ó, cortadinho na régua, tudo certinha. Ele fala assim, vocês são tolos, ignorantes, vocês começaram no espírito, são idiotas, e agora vocês estão se envolvendo na carne. Não é pelo que vocês fazem. Essa é a repreensão. Então olha só, às vezes o comportamento ruim é mais aceitável do que a conduta legalista. Amém? Por causa da profundidade do legalismo interior dos homens. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo recebeu algo do Senhor, que ele considera poderoso, valioso, ao ponto de guardar em um depósito. Mas olha, ele não acha que aquilo que ele recebeu de Cristo pode ser perdido, porque pelo próprio Deus que entregou é guardado. Mas tem crente achando que quando está em pecado, perde a unção, perde o favor. Tem crente sendo seduzido de que quando ele não devolve o dízimo, quando ele não oferta, a maldição vem sobre ele. E aí porque ele não devolveu na igreja, ele vai devolver no Unimed, na farmácia. Essa é a percepção. Por quê? Porque não consegue ver o Senhor velador, cuidador, guardador. Então, com todo o poder, ele guarda os filhos, protege-os. Amém? Você tem que dizimar, tem que ofertar, você tem que ser presente nas reuniões, mas não na condição de ser abençoado. Você faz isso porque você já foi amado, abençoado e perdoado. Amém? Então, isso precisa ser um reflexo da conquista do Espírito Santo dentro do seu coração. Próximo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Essa tinha que projetar. Você consegue? Vou bagunçar o slide. Eu estou sem a Bíblia de papel aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Então, olha, em Timóteo ele fala que o Senhor é aquele que guarda o bom depósito. Então, aquilo que Deus te deu, o dom para você cantar, o dom para você pregar a ministração. Olha quantas e quantas vezes alguns irmãos ficam condenados no ensino da palavra porque não se veem dignos daquilo que fizeram. Mas sabe o que acontece? Mesmo quando eu subo em pecado, a palavra flui. Por quê? Porque o trato com o pecado é entre eu e o Espírito que habita em mim. Então, olha, Deus não para de fluir por um canal, porque o canal está com problema nele. Amém? Porque Ele mesmo cuida de preservar. Então, quando Deus tem uma mensagem, ainda que o canal não seja os melhores, vou trocar em miúdos, que às vezes eu faço muita analogia e você não entende. Às vezes você não aprova o pastor. Você acha que a conduta é ruim, o jeito que ele fala não serve, você não vai com a cara dele, o líder de célula, a estrutura, a igreja é feia, entre outras coisas. Mas olha, lembre-se, quem preserva o bom depósito, os tesouros escondidos, é o mesmo que nos salva. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de quem? Mediante o quê? Então você só precisa mudar a sua mentalidade. Não tem o que você faça que possa roubar o poder de Deus que está sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele mesmo, mediante a fé, com poder te guarda para a salvação, preparada para revelar-se quando? Hoje. Não, no último dia. Aí você fala, não, pastor, isso é uma promessa para o último dia, quando Jesus vier. Próximo slide. Que pode ser o anterior, né? Que estava a tríade do tempo. Passado, presente e futuro. Aleluia. Então Ele te guarda, porque a salvação é plena, completa. Não se restringe ao tempo.
Então, no passado, ele usou de bondade para salvar o seu espírito. No presente, ele usa de bondade para salvar a sua alma. E no futuro, ele usa da mesma bondade para salvar o seu corpo. Então, no futuro, nós seremos glorificados. Não vai, né? Hã? Entendi nada. Então, olha, fala assim, ó, regeneração é no espírito. Transformação é na alma. Glorificação é no corpo. Então, olha, lá atrás, um dia você creu. E porque creu, o Espírito de Deus foi amalgamado no seu e você foi salvo. A Bíblia fala que o Espírito está pronto. Não tem mais o que fazer no Espírito, ele só precisa ser exercitado. Então, quando você ouve a palavra, por que você ouve? Porque a palavra testifica no seu espírito. Isso fortalece, o exercita. Amém? Mas agora tem algumas coisas que estão acontecendo agora, que a Bíblia também chama de salvação. Então, no passado houve regeneração, mudança completa de natureza. Você agora é da natureza divina e nesse momento você está sendo confrontado com os ensinos. Talvez até então você nunca tinha ouvido coisas desse tipo. Um pastor falar que salvo eternamente, não importa o que você faça, só se for doido. Mas essa é a realidade bíblica dos fatos. Uma vez salvo, salvo eternamente, salvo para sempre. Aleluia. Então, no tempo presente, há a transformação de Deus. Não, não é essa. Aí, essa. Ó, passado, presente e futuro. Esse é o tempo para os homens, porque Deus é eterno. Ele te deu um dom, um presente eterno. A vida que Deus te deu transcende, mas para a compreensão, o que o Pedro está falando aqui é que, olha, aquele que opera novo nascimento é também aquele que transforma a sua alma, mexe nos seus desejos, nas suas vontades. Então, se você permanece crendo, que isso, pastor? Crendo na salvação de Deus, você segue avançando no progresso da obra atual, que é o quê? Transformação do seu caráter, mudança dos seus pensamentos. Lá em Romanos capítulo 12, não precisa pôr mais, deixa aí até o fim. Romanos capítulo 12, verso 2, fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e está condicionada a uma metanoia. Tem muita gente que acha que se alcança a transformação da mente jejuando, orando, mas olha, na medida que você cresce em revelação, na certeza da sua salvação, que nada pode separar do amor de Deus, a sua mentalidade, ou a sua consciência de pecado, consciência de condenação, consciência de merecimento, vai dando espaço para a consciência de favor. Você vai parando de depender de você, amém? Do seu trabalho, e no futuro você vai ser glorificado. Se a preservação da nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por 2 horas. Tem alguém aqui que... Não vou fazer essa pergunta, não? Vou. Um dia inteiro sem pecar? Alguém consegue? Às vezes, se você olhar os mandamentos, não matei, não adulterei, não adorei outros deuses, mas e o último? Não cobiçarás. Só se você não levantou da cama. E mesmo assim pode ser que um pensamento doido leva você a sonhar com a mulher de alguém, com o marido de alguém. Nessa hora, o que você faz? Acorda com as emoções todas afloradas, querendo quem não é seu. Como é que é o nome disso? Cobiça, desejo. Como que foge da cobiça? Olhei o carro, nossa, queria um também. Cobiçou, não tem como fugir. Então, olha, se a salvação fosse um presente a ser sustentado por nós, não duraria meia hora. Todo tempo eu estou vendo e estou querendo, amém? Eu vejo prédio de igreja, vejo as coisas, eu falo, nossa, dá para minha igreja. Queria um microfone desse. Esses dias apareceu um microfone desse que a gente aprendeu a usar, que ele some na cara do pregador. Ele é fino, cor de pele, uma bolinha desse tamanhozinho, e eu com aquele trambolho lá, parecendo que eu estou com o microfone aqui, ó. Quero um! Aleluia, 10. Vamos partir para o final. Então você é preservado pela fidelidade de quem? A sua? Às vezes, nós goianos colocamos assim, né? No fundo da promessa, né? No vídeo de trás da promessa. Deus é fiel. Que significa o quê? Ele reconheceu que eu sou bom, trabalhei e vou pagar. Deixou eu financiar. Porque eu trabalhei, me esforcei, ele com fidelidade respondeu ao meu trabalho. Como é que é o nome disso? Merecimento, justiça própria. A fidelidade de Deus
está ligada ao presente que Ele nos entregou. Estou falando que Deus não dá carro, não, Ele dá. Ele dá, segundo os seus esforços ou segundo a bondade dEle. Alguns vão trabalhar e vão comprar à vista, parcelado, isso é bênção de Deus. Mas outros vão receber de graça. Meu carrinho não é lá essas coisas. Está sempre limpinho, arrumadinho. Mas foi de graça. Ganhei. Senti no meu coração, pastor, te dar um carro. Aleluia. Cadê a chave? Dá o documento, que vai que se arrepende. Presente de Deus. Quantas parcelas? Nenhuma. Nenhuma. Para muitos pode não ser grande coisa, mas para mim é o suficiente. Carrego os meus filhos e a minha esposa, amém? Então a fidelidade de Deus anela o presente. Quem que é o presente? A graça que desceu dos céus. Então a fidelidade de Deus preserva a obra de Cristo no interior dos homens. Ou seja, te deixa bem certo de que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos aqui são sustentados pela graça e pelo favor? João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Por que não tem mais juízo para esses que estão em Cristo Jesus? Porque lá na cruz todo o juízo sobreveio sobre ele, mas passou da morte para vida. E que vida? A vida eterna, a vida que não acaba. João capítulo 10, verso 28 e 30. Eu lhes dou a vida eterna. Por que eu estou insistindo na eternidade? Porque essa é a fidelidade de Deus. O que você ganhou na obra da cruz é eterno. Então não pode ser levado pelos seus pecados, nem pelo seu comportamento. Pastor, mas aqueles que suicidam perdem, não perde? Suicidou, vai para o inferno. Sim ou não? Não. Só se ele estiver centrado pelo próprio comportamento. Eu acredito que um crente pode viver tamanha opressão e desgosto da vida, de num lampejo de loucura, ele saltar de algum lugar e morrer, pegar uma arma de fogo dentro da própria casa, colocar na boca e dar um tiro, um surto psicótico. Mas olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Naquele dia, tendo suicidado ou morrido de maneira ocasional, estaremos juntos para a glória de Jesus. Eu não quero que você suicide, não. Deve ser muito doído o que antecede o suicídio. Tomar uma decisão dessas. Os que nós acompanhamos e que perdemos, todos eles bateram na porta do suicídio muitas vezes, chegaram perto de fazer muitas vezes, chegaram próximo de saltar muitas vezes, de beber veneno muitas vezes, tomar muitos remédios muitas vezes, retrocederam, mas um dia eles tiveram coragem, romperam com a vida. Olha só, eu não tenho dúvida de todos aqueles que nós oramos e acompanhamos, eram homens e mulheres salvos, estarão conosco naquele dia. Mas, de alguma forma, o processo de transformação presente, mudança de mentalidade, certeza de acolhimento e aceitação da parte de Deus foi interrompido. Ele começou a se ver como um problema. E a saída para resolver o problema, que agora estava pesado para os pais, pesado para a esposa, ruim para os filhos, ruim para o patrão, era pôr fim em si mesmo. Olha só, quem pensa no próximo dessa forma? Ninguém. Ao ponto de se desprezar completamente, tentar contra a própria vida. E olha, tem tanto crente com problema emocional. E aí, se achar um outro crente para falar assim, talvez não nasceu de novo, misericórdia, estenda as mãos, amém? Vamos ficar de pé? Próximo slide. Não somos nós quem nos seguramos nele. Antes é ele quem nos segura, por isso jamais você vai se perder.